paz, Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Está preparado hoje para ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Bom, nós vamos dar continuidade no nosso tema anual. Nós estamos falando sobre aprofundar as nossas raízes no Senhor. Então, eu gostaria de falar os títulos, né? Nós não vamos voltar hoje, mas desde janeiro o Senhor tem ministrado nos nossos corações esse tema, né? Aprofundar as nossas raízes no Senhor. A semente de Cristo e o solo do coração dos homens. Então, nós vimos primeiramente em janeiro o sermão A Parábola do Semeador. Depois, as raízes do orgulho que precedem toda a ruína. Nós vimos parte 1 e parte 2. Falamos sobre Davi, sobre Absalão, sobre Aitofel. Depois, o próximo sermão, nós falamos sobre toda planta que meu pai não plantou será arrancada e pelas raízes. Bom, a gente viu que não tem somente a semente de Cristo, né? Então, no próximo sermão, nós falamos sobre a vinha do Senhor. Deus tem uma plantação. Aleluia. E depois nós vimos sobre os lavradores maus. Nós vimos que, o Senhor tem uma plantação, né? E nós vimos que o Senhor falou ali dessa vinha, a mesma vinha que Isaías havia falado lá no capítulo 5. Jesus traz esse mesmo contexto ali para os lavradores maus a respeito do reino de Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre Gideão. Gideão está em Juízes, capítulo 6. E nós falamos um pouco a respeito do lagar no último sermão. E como praticamente todos já conhecem, se não conhecem, vão conhecer hoje, né? Que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Então, a gente vê que o lagar não é lugar de malhar trigo, mas de malhar as uvas, né? Ali de pesotear as uvas. Mas Gideão estava malhando o trigo, algo que deveria ser colhido num lugar aberto. Ele estava fazendo algo escondido para que os seus inimigos não viessem, né? E não roubasse ali a alimentação, a colheita deles. Então a gente vê que espiritualmente Gideão estava vivendo abaixo do propósito de Deus, um nível abaixo, né? Muitos níveis abaixo daquilo que Deus tinha para eles. Portanto, nós vamos falar sobre Juízes 6, mas antes de nós entrarmos no texto de Juízes, nós vamos voltar um pouco para nós entendermos por que é. Por que é que Gideão estava malhando esse trigo no lagar, né? Faz parte do quê, né? Vamos entender o contexto histórico para nós identificarmos, né, aquele momento histórico ali de Gideão e conseguir compreender e trazer dentro do contexto das nossas vidas aquilo que Deus quer falar nos nossos corações nessa noite. Bom, nós vamos voltar um pouquinho lá em Moisés, né? Moisés é levantado pelo próprio Deus para libertar o povo lá da escravidão, o povo lá do Egito, que estava ali encarcerado, né, sob os cárceres de Faraó, como representatividade também espiritual, sobre o cárcere das mãos do próprio diabo. E Deus levanta ali Moisés, um libertador, para arrancar eles do Egito, da escravidão. E Deus faz uma promessa para eles. Não só de tirar eles do Egito, mas de levá-los, de conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. Deus tem uma promessa para aquele povo. Mas veja que aquele povo não sai do Egito e é transportado para a terra que mana leite e mel, né? Cai diretamente na promessa do Senhor. Deus, então, conduz esse povo pelo deserto.
E o deserto tem uma grande representatividade para nós, né? Depois que Deus nos liberta também das trevas, depois que a gente consegue compreender qual é o plano e o propósito do Senhor, a gente vai caminhar um pouco no deserto. Para nós sermos lapidados, transformados, para que o Senhor possa tratar o nosso coração. E também, no próprio deserto, a gente vai entender ali o amor do Senhor, os atributos, a provisão de Deus ali, o cuidado, como é que nós devemos adorar esse Deus, como é que nós devemos servir. Então, no deserto, a gente se despe, né, de tudo que a gente tem e agora começa a aprender conforme o próprio Senhor quer nos ensinar. Só que a gente vê que o povo começa a murmurar no deserto, começa a reclamar de muitas coisas. E a gente vê que eles falam assim, bom, poderíamos até voltar para o Egito, né? Eles têm vontade até de voltar lá para a escravidão. Olha isso. E eles começam nessas desobediências, mas mesmo assim, Deus é misericordioso, Deus é provedor, Deus cuida deles, mas eles começam a resistir o Senhor ali no deserto. E veja que por conta da murmuração, mesmo que o Senhor era com eles, estava cuidando ali deles, provendo a necessidade, conforme eles iam orando também, conforme eles iam caminhando pelo deserto, a gente vê que Deus fala, bom, esse povo não vai entrar na terra prometida. A próxima geração, os seus filhos, é que entraram na terra prometida. E não só o povo não entrou, como o próprio Moisés, o próprio líder deles. Né? Ele, na primeira vez, quando o povo murmurou, se queixou, ali acerca da água, o Senhor falou, fere a rocha. E ele feriu a rocha, saiu água da rocha. Mas passou um bom tempo, já era quase a caminhada da saída. Ali, novamente, o povo murmurou da mesma situação. Queremos água. Né? E sabendo que Deus já tinha provido tudo, e ainda assim, na incredulidade dele, eles foram lá questionar, né? E Moisés, ele se ia ali, né? E o Senhor fala para ele, o comando do Senhor era para que ele pudesse falar com a rocha, já não era para ferir a rocha, mas falar com a rocha. A rocha sai água e ele também não escapou, né? Porque o Senhor é plenamente... Gente, a gente tem que entender que Deus é justo. Deus é justo. E Deus é justo no seu atributo perfeito para com todos. Ninguém vai escapar. Não escapou o povo, não escapou Moisés. A justiça de Deus prevalece sobre tudo e todos. Deus é justo para com o bem, Deus é justo com os anjos, Deus é justo com o diabo. Deus é justo. Deus é 100% justo. Então, a gente vê que Moisés não entra também ali, mas a próxima geração, nós já vamos ver Josué e Caleb, né, que foram bisbilhotar lá as terras e não desacreditaram da promessa que o Senhor havia dado para eles. Deus nos dará essa terra. Eles voltaram confiantes naquilo que Deus havia falado para eles. E eles sim, entram junto com essa nova geração na terra prometida. Agora Moisés já tinha morrido, né? E quem é que está liderando o povo agora? É Josué. Agora eles estão na terra prometida e começam a desapossar os inimigos ali, porque aquelas terras não estavam vazias, né? Aquelas terras tinham habitantes, tinha lá os cananeus, jebuseus, muitos deles moravam lá. Então, eles precisavam desapossar esses povos e conquistar aquelas terras. E assim é o livro de Josué. Josué é essas batalhas que Deus vai guerreando ali por eles e eles vão conquistando aquelas terras. Bom, logo a gente vê que Josué também fica velho, né? Josué também já está na partida ali, já está quase caminhando, já está chegando a sua hora. E Josué, então, convoca o povo, né, ali, e para trazer a lembrança, a memória, tudo aquilo que o Senhor
tinha para eles na continuada, né, na continuidade do chamado, do propósito, daquilo que Deus tinha para eles. O Senhor dá descanso, então, também às guerras, porque eram muitas guerras. Deus deu descanso e mandou chamar o povo. Ali em Josué, a gente vai ver que no capítulo 23, no verso 6, o Senhor vai falar assim. Bom, o Senhor através de Josué, né? Josué está falando para o povo. Façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associe com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. 9. O Senhor expulsou diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir vocês. Um só de vocês faz fugir 1000. Pois o Senhor, o seu Deus luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Se todavia vocês se afastarem e se alinharem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus deu a vocês. Bom, a gente vê aqui que Josué está falando, bom, olha, gente, não teve batalha que o Senhor não venceu aqui por nós. O Senhor nos dará agora um bom descanso, mas façam todo o esforço. Esforçai-vos para obedecer e cumprir o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Josué está falando, gente, ainda resta um povo lá. Ainda resta um povo. Não se associem com eles. Não se associem, não vão adorar esses deuses que eles adoram. Não façam concessões, não se prostrem diante deles. Todavia, se vocês o fizerem, se vocês se afastarem e se vocês se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam, então eles serão como laços para vocês, chicote em suas costas e espinho em seus olhos. Então, está escrito que era para eles fazerem, qual que seria o próximo passo deles. Agora, todo mundo conhece, quando antes de Josué, então, morrer, ele vai falar assim, Josué 24, no verso 14. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. A quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Todo mundo conhece esse versículo, né? Josué, ele coloca ali, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Agora vocês escolhem quem é que vocês vão servir. E o povo se alegrou e o povo respondeu. No verso 16 está assim, então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Olha só o que o povo falou. E se passou o tempo, Josué então morre. E a gente entra aqui em Juízes, no livro de Juízes. O que acontece? Ainda existia um povo lá.
que não era para eles se associarem. Agora, eles foram divididos quando Josué, né, toma posse das terras. Eles foram divididos por tribos e foram divididos por locais ali. As terras foram divididas entre eles. E eles precisariam, né, continuar na aliança, na obediência, na palavra, não adorando aos outros deuses, não se juntando com este povo, e precisavam ainda continuar na conquista daquelas terras, desapossando aquelas terras ali. E, a princípio, em Juízes, no capítulo 1, no verso 1, eles começaram bem. Eles entenderam o que Deus havia falado por meio de Josué. Então, a palavra do Senhor, em Juízes 1, verso 1, vai dizer assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Olha a predisposição deles a fazer a vontade de Deus, a obedecer aquilo que Deus havia falado para eles. Eles começam bem, né? Mas ao passinho mais adiante, a gente vê que eles começam a abrir concessões. Por quê? Porque os povos que estavam lá, os outros povos nessas terras divididas, começaram a resistir o povo de Israel. Começaram a fazer resistências ali, dizendo: nós vamos ficar aqui. E o que eles fizeram? Eles se alinharam. Eles falaram: bom, então tá bom. Se vocês vão ficar, então vocês ficam. E a palavra do Senhor era que eles não abrissem nenhuma concessão em relação a isso. Quando nós olhamos isso espiritualmente, né, trazemos isso até para nós, qual que é a palavra do Senhor para nós enquanto ao diabo? Enquanto ao diabo, a palavra do Senhor diz: enquanto ao pecado, corre. Bota fogo nessa canela e corre, gente. Quando o pecado bater na tua porta, ó, não brinca com ele, não tenta resisti-lo, que você vai cair. Mas quanto ao diabo, nós fazemos resistência. Porque o Senhor é por nós. Nós vamos resisti-lo. E que se nós resistirmos, ele vai fugir de nós. Mas aqui, os adversários resistiram o povo de Israel e o povo se alinhou. E essa não era ordenança, porque se o Senhor estava com eles, eles podiam resistir, gente. Pode resistir. Pode dar na cabeça do diabo, gente. O Senhor é por nós, bora no ataque. Agora, como é que você vai fazer isso se você estiver fora, desalinhado do propósito do Senhor? Quanto a pecado, a gente não vai brincar. Não brinquemos com o pecado. Mas quanto ao inimigo, a gente resiste. E eles não resistiram. O que eles fizeram? Eles foram lá e falaram assim: olha, então a gente vai fazer eles como os nossos escravos. Eles começaram a escravizar esses povos a trabalhos forçados. Mas essa não era a ordenança do Senhor. Não era. Porque o inimigo, ele entra por um pequeno buraquinho, gente. Ele só espera uma brecha. Ele só espera um espaçozinho ali. Então, eles falaram assim: não, vamos fazer deles nossos escravos. Agora, a palavra do Senhor vai dizer, né, a respeito também do nosso coração. Se nós estivermos juntos, se dois estiverem juntos, não andarão dois juntos se vocês não tiverem comum acordo. Existiam acordos no coração daquele povo para eles poderem se associar a isso, gente. Às vezes nós levamos o pecado não tão sério, não com tanta seriedade ali. E ali o coração deles já estavam inclinados para isso, porque ninguém faz aliança, ninguém faz concessão, se não for de acordo com a ideia que o outro está apresentando. Se não vê um benefício. E o nosso coração é tendencioso à corrupção. É tendencioso a olhar um benefício, uma coisinha. O que eu vou levar? Posso levar uma vantagenzinha nisso? E aí, foi ali que o povo falou: bom, gente, pode levar uma vantagem nisso aqui, gente. A gente pode fazer um negocinho.
Eles podem trabalhar para nós, serem nossos escravos. Agora, eles não estavam vendo um perigo à frente. E, principalmente, lembrando aquilo que Josué já havia dito. Não façam, porque eles vão ser o próprio adversário de vocês. E você como espinho nos vossos olhos. E eu vou permitir. Josué fala ali, através do que Deus falou para eles, que o Senhor permitiu então que eles atacassem. Então, nós vamos ver que o anjo do Senhor, no capítulo 2, subiu de Gilgal a Boaquim e disse, eu tirei vocês do Egito, lá no verso 2. A gente está caminhando e vamos chegar lá, gente. Tenha fé. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boaquim e disse, eu tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse, eu jamais quebrarei a minha aliança com vocês e vocês não farão acordos com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Por quê? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês e eles serão os seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha. Gente, Deus é fiel naquilo que ele falou. A gente vê a fidelidade em Deus, de Deus tirar esse povo do Egito, conduzir no deserto, introduzir na terra prometida, porque ele cumpriu o que ele falou, gente. Ele cumpriu, eu prometi, tá aí. Agora, ele também não deixou ninguém desavisado. Falou, se vocês fizerem isso, eu também vou cumprir. Eu também vou cumprir. E o Senhor envia um próprio anjo ali para dizer, por que vocês desobedeceram? Agora esse povo vai ser um calo no sapato de vocês. E nós vamos dar continuidade aqui no verso, em Juízes 2, que no verso 15 vai dizer assim, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominavam. Te viu no sermão passado? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora, se o Senhor é contra nós, quem que vai ser por nós? Gente, não tem anjo, não tem ninguém, não tem homem, não tem rei, não tem herói, não tem Superman, não tem quem seja por nós se o próprio Deus estiver contra nós. E aqui, a palavra está dizendo, olha, a mão do Senhor é contra vocês para derrotá-los. E aqui já não tem mais chance, gente, não tem mais escapatória aqui naquilo que eles fizeram, nas concessões que eles fizeram. Porque eles começaram a prestar culto a Balaíns. Bom, em todos os Juízes, não só no capítulo 1, no 5, mas até o final, a gente vai ver alguns ídolos que eles levantaram. Baal, Astarote e Aserá. Eram esses ídolos, né, que eles levantaram ali. E esses ídolos, eles são ídolos que é da fertilidade, da prosperidade, da colheita, de prazeres, de falsa proteção. É tudo isso que o diabo apresenta nas suas figuras. Naquela época, era representado por esses ídolos, né? Há uma grande estátua, uma grande imagem, mas que tinha um sentido espiritual. Eles davam suas fertilidades. E o que o povo fez? Começou a realmente abrir concessões, porque uma vez que a gente abre concessões no físico, no espírito, gente, também vai. Então, eles começaram a cultuar esses deuses. E Deus já não era suficiente. E o coração deles já não era o trono, o governo total de Deus ali. Então, nós vamos ver que esse povo, essa geração, se esqueceu do Senhor, uma nova geração. Porque o tempo foi passando, uma nova geração. E eles fizeram o que era mal perante o Senhor, perante os olhos do Senhor. Bom, hoje, nós entendemos que Baal, Astarote e Aserá
são deuses que continuam aí, gente. Eles não sumiram. Só mudaram de cara. Eles só mudaram porque são deuses da prosperidade, do dinheiro, do poder, do sexo, da sedução e todas essas outras coisas. E são deuses que prometem essas coisas, prometem essas migalhas a troca de sacrifício. Não pensa que ele não vai querer nada de vocês. Né? Começa com um pouquinho, daqui a pouco é tudo. Tudo, você entregou tudo. E sabe que Satanás faz esse jogo, porque quando nós olhamos aqui para este livro, os israelitas, em relação a adorar os outros deuses, eles não tinham abandonado Deus na totalidade, sabe? Deus não era o centro da vida deles. Eles abriram concessões a entrar mais alguns deuses no coração deles. Mas muitas vezes o inimigo fala, bom, pode ficar, você pode adorar esse Deus, mas pode introduzir mais alguma coisinha. Você pode dividir esse altar, dividir esse trono. Você pode dividir o seu coração. O inimigo é assim. E assim, gente, é de Gênesis a Apocalipse, quando você vai ler. Porque quando a gente vai ver, né, as deusas, Jezabel, é essa representatividade de que você pode adorar a Deus, mas vamos colocar mais algumas coisas aqui. E Deus não divide glória com ninguém, Deus não divide. Então a idolatria, ela não é só uma imagem. Né? Às vezes você pode pensar assim, bom, mas eu não sou um idólatra. Né? Eu não estou me reverenciando a um bezerro de ouro, a uma estátua, uma imagem. Mas a idolatria é muito mais profundo do que isso. É quando o nosso coração não é total do Senhor. Quando a gente divide a glória do Senhor com mais alguma coisa. E aquilo se torna idolatria. Porque, gente, num reinado, quando a gente olha... Eu sempre tenho explicado isso. Num reinado, quando a gente olha aqui, esse reino, que é o Reino Unido, não tem como governar dois reis aqui. Aqui é só um rei. Não tem como um leão ter dois leões na mesma selva. É um só. Vai ganhar um só lá. E é mesmo assim, é no nosso coração. Não tem como ter dois tronos. Se está dividido, é do diabo, porque Deus não divide a glória com ele. Se você está dividindo, não pense que Deus está ali. Não, Deus já saiu. O que está dividido é do maligno. Então, nós devemos examinar, né, o nosso coração. Quais são os ídolos? Né? O que é que eu tenho oferecido? É para o Senhor? Meu coração está totalmente na confiança do Senhor? Então, nós vamos ver que o que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado que nos afasta de Deus. E porque a gente vai ver que Deus lutava antes com o povo, quando entrou Balaim, quando entrou os outros deuses, quando eles abriram essas concessões aqui, Deus falou, bom, então, né, vai lá, busca o Baal. Vamos ver se vai proteger vocês. Deus era o próprio contra eles ali. Agora, quando nós olhamos todo esse livro aqui de Juízes, nós podemos observar que era como uma gangorra, um sobe e desce, né? Não sei se é assim, uma gangorra. Porque o povo, eles desobedeciam ao Senhor, faziam o que era mal perante o Senhor, dali eles começavam a levar chumbo do inimigo. O inimigo começava, o inimigo é assim, gente, ele dá com uma mão e depois ele bate com a outra. Eu vi um tempo atrás um vídeo com a moça falou assim, gente, o inimigo te manda chupar o sorvete. Se você chupa, ele dá na tua cabeça. Chupar o sabão, acho que era isso, lamber o sabão. Quando você lambe, ele dá. Gente, ele te oferece um negócio aqui, mas na outra já tem uma cajada. Então, quando eles viram que eles estavam apanhando do inimigo, porque era uma prova. Como a gente viu no Sermão da Vinha, Deus protege o seu povo, mas se o povo começa a pecar, se o povo começa a desobedecer o Senhor, Deus tira aquela proteção e você fica entregue ao seu adversário. E ali é dá-lhe doença, dá-lhe
muitas coisas, muitos problemas que acontecem na nossa vida ali. Muitas coisas a gente vai ver em Deuteronômios, não é? Da obediência e da desobediência também. Então, se o povo estava desobedecendo, pronto, né? O inimigo vinha e atacava. Então, o que eles faziam? Eles se voltavam para o Senhor, rapidamente, gente. Quando eles começavam a levar chicote no lombo, eles gritavam por misericórdia. E é assim conosco, né? Nós, quando muitas vezes estamos ali, levando por conta do pecado, porque Paulo mesmo falou, aquilo que a gente semeia, que a gente colhe. Quando o povo estava levando do próprio adversário, eles clamavam, ai, misericórdia, Deus! E a gente é assim também, que a gente começa a pedir oração para todo mundo. Ora por mim, toda uma luta, tô travada, tô aqui num desafio, tô passando por isso, tô passando por aquilo. Não é assim? Mas Deus, ainda assim, Deus é Deus de misericórdia. Então, quando eles clamavam por misericórdia, o Senhor levantava juízes. Por isso que o nome do livro é Juízes. Ele levantava juízes, homens, né? Para que pudessem guerrear as batalhas deles lá, né? E era o Senhor quem guerreava, mas ele levantava para liderar as batalhas ali e para livrar o povo da mão do maligno, daquilo que o inimigo estava fazendo. Ainda assim, Deus é Deus de misericórdia. Veja a longanimidade do Senhor. É um dos atributos do Senhor. Então o povo pecava, sofria, o inimigo vinha, atacava, eles clamavam ao Senhor, Deus levantava um libertador. Aí havia paz. Porque a gente vai ver que no capítulo 3, no capítulo 4, o Senhor foi levantando esses juízes. Foi levantando aí Otoniel, Eude, Sangar, Débora. E tudo isso era nesse ciclo de desobedece, obedece, desobedece, leva chicote, volta para o Senhor, pede misericórdia. E aí o Senhor levantava um juiz. Agora, o que acontecia? Durante um período, eles ficavam sem guerras. Né? Como Débora, a gente vê ali que durante 40 anos ela guerreou, venceu os seus adversários, né? O Senhor quem deu essa vitória ali. 40 anos, ficou muito tranquilo e novamente o povo fazia o que era mal. O povo se esquecia, gente, 40 anos. E muitas vezes somos assim também. Né? Às vezes estamos passando lá, não, gente, está tudo lindo e maravilhoso. E as pessoas acabam esquecendo do Senhor. Esquecendo, abrindo concessões novamente e fazendo o que é mal perante aos olhos do Senhor. Então nós vamos ler Gideão, que é Juízes, capítulo 6. Abre aí. Vamos ler até o verso 6. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Bom, novamente a gente está vendo aqui. Os midianitas eles fizeram o que era mal, o que Deus reprovava. E durante 7 anos o próprio Deus os entregou nas mãos daqueles povos, né, dos midianitas. E foram dominados ali por eles. Então,
A gente vê novamente, gente, esse ciclo. E esse ciclo vai até o final de Juízes. Vai até ao final de Juízes, ali. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que eles estavam escondidos. A gente vê que Gideão aqui, ele está malhando o trigo no lagar para se esconder dos seus adversários. Eles ficavam ali em esconderijos nas montanhas e nas cavernas e nas fortalezas, como diz a palavra do Senhor. E nós vimos, né, aqui no início, que o lagar era lugar de prensar uvas. E eles estavam colhendo trigo para os inimigos não virem saquear eles. E isso, amados, é algo assim que tem que mexer com os nossos corações. Porque muitas vezes nós podemos estar vivendo na terra prometida, porque Deus não falhou na sua promessa, gente. Esse povo estava na terra prometida. Aquilo que era promessa, eles estavam dentro da promessa, dentro da terra prometida e escondidos dos seus adversários. Podemos nós estar dentro da promessa. É o que Deus tem para você, exatamente esse lugar. É exatamente isso. E você está vivendo abaixo da promessa do Senhor. Está vivendo abaixo do propósito do Senhor. Escondido. Se escondendo. Tentando se safrar, tentando salvar o pouco que resta. Como aquela lutando pelas migalhas. Porque é isso que o povo estava fazendo. Os inimigos estavam invadindo. E a própria palavra do Senhor vai dizer que Israel empobreceu. Gente, o adversário faz a gente sucumbir aqui se a gente estiver afastado do Senhor. A gente vê que eles empobreceram. Então, o inimigo ele vai mexer, ele mexe em todas as áreas. É na finança, é no casamento, é na saúde. Aonde ele tiver o lugar, ele vai mexer. Aonde ele tiver. E os midianitas estavam escondidos ali. E os inimigos estavam como prevalecendo sobre eles. No lugar que você não resistiu o que era para resistir, que era para resistir o diabo. Era para demolir os altares, não era para fazer concessões alguma. No lugar que você fez alguma concessão, o próprio adversário vem. E a palavra do Senhor está dizendo que eles vinham como enxames de gafanhotos. Era um monte deles, gente. Era um monte para devastar. Devastar ali aquele povo. Agora, verso 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofrã, que pertencia ao Abiesrita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Algumas versões está aí: o Senhor está com você, varão valoroso. Bom, nós vamos ver aqui que a palavra do Senhor, em outro versículo, vai dizer: do que é que vocês se queixam? Qual é a vossa queixa? Do que é que você se queixa? Queixe dos vossos próprios pecados. Porque, olhem só, quando eles foram clamar ao Senhor, o Senhor trouxe a memória deles. Gente, olha, o Senhor tirou vocês da escravidão, livrou do poder do Egito, das mãos dos opressores, trouxe vocês para cá, e vocês não fizeram o que Ele falou. Né? Então, do que é que nós estamos nos queixando? Mas, ainda assim, o olhar do Senhor é um olhar de amor. Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de longanimidade. Então, Deus,
Então o anjo veio e se senta nessa grande árvore e vê que ele está malhando trigo no lagar, de prensar uva, e o chama de varão valoroso. Gente, como Deus é amoroso, né? Porque ele poderia chegar lá para a gente e falar todos os nossos pecados. Ele poderia falar, você sabe que você está nessa miséria aí? Você sabe? Porque você não larga sua fofoca. Você sabe por quê? E ele descer o sarrafo na gente. Ele poderia chegar na gente e falar a lista. Ah, seu adúltero, você está aí no seu pecado, está aí malhando trigo no lagar. Né? Não estaria... Porque ele estaria falando uma verdade. Eu estou dizendo de você examinar o seu próprio coração. O Senhor poderia vir com uma lista e falar, então, você está aí, não é? Do que é que você se queixa? Começa a ver a sua própria vida, começa a ver como é que está a situação, começa a examinar. Mas ele não olha dessa forma. Ele olha Gideão e fala, Gideão, varão valoroso. Gideão, vá, o Senhor está com você. Gente, isso é de tamanho amor. Porque mesmo um dos atributos do Senhor sendo justiça e juízo, ele primeiro apresenta para nós a oportunidade do seu amor. A oportunidade de escapar dele mesmo. Ele apresenta para nós uma oportunidade de fazer o caminho de volta, de a gente examinar o nosso próprio coração, e ainda há esperança. E ele não chega para a gente para malhar a gente assim, sabe? Falar, olha aqui, fofoqueira, olha aqui. Não, ele fala, varão valoroso, eu estou contigo. Eu estou contigo. Agora, o que Gideão pensa? Se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso comigo? Gente, como é que a gente também se enxerga? É claro que a gente vai falar, Senhor, mas está aqui, tá, a doença batendo na minha porta, o casamento está mal, né, as finanças não está tendo, não tá como um saquetel furado. Agora o Senhor é comigo e eu estou aqui, malhando trigo no lagar? Como que é essa história? Como isso? E às vezes a gente poderia chegar e falar assim, você já viu quando Deus fala assim, tem uma palavra, tem uma passagem que ele fala que ele, agora já me fugiu, como o Senhor nos olha, acho que é em Jeremias, já me fugiu, mas ele nos olha, gente, com um olhar de amor, com um olhar de amor. Agora, quando a gente olha assim, Deus nos ama tanto, mas será que ele está falando a verdade? Porque ele sabe quem eu sou, né? Ele sabe quem eu sou. E Gideão está falando, mas é mesmo que o Senhor é comigo? Porque a coisa está aqui, está tudo virada. E o Senhor se volta para ele e disse, vá, com a força que você tem, vá na tua força, e vá libertar Israel das mãos de Midian. Sou eu que estou te enviando. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que Gideão poderia falar assim, bom, o Senhor me elogiou, falou que eu sou varão valoroso, o Senhor está falando que está comigo, mesmo que eu tá tudo despecando, ele está comigo. E ele poderia assim, vai descer, e poderia falar assim, bom, ele está dizendo para mim lá, libertar o povo das mãos do inimigo, que ele está comigo, então vou eu mesmo, já vou direto no trono do adversário, tacar-lhe o pé. E não foi isso que ele fez. Sabe, Gideão ouviu o que o Senhor, ouviu o comando da voz do Senhor e sabe muito bem como é que se faz o caminho do retorno. Sabe o que ele fez? Primeiro, antes dele ir lá, derrubar o trono de Baal, derrubar os ídolos, ele foi olhar para a sua própria casa. Ele foi olhar para dentro do seu próprio povo, foi olhar para dentro de si mesmo, foi olhar primeiro para si, foi primeiro corrigir a rota, foi primeiro derrubar os tronos de Baal. E aí, depois que ele faz isso, ele levanta um altar ao Senhor e oferece ali um sacrifício ao Senhor. Amado, só tem uma maneira do céu se abrir para nós, quando há sacrifícios. Parece escandaloso, mas o Senhor requer sacrifícios da nossa parte.
E esse sacrifício é um culto santo. É tudo. É tudo, gente. Vai te custar tudo. E é essa renúncia. A renúncia é entregar. Se entregar na totalidade. Porque para esse Deus não tem como dividir o trono dele. Tem que dividir o trono do nosso coração com mais algum. É só dele. E para isso, ele vai e derruba os seus ídolos. Os ídolos da sua casa. E levanta um altar do Senhor. Oferece ao Senhor o sacrifício. Não era assim no Antigo Testamento? No Antigo Testamento se oferecia o sacrifício, o céu se abria, o fogo descia, era consumado o animal e o Senhor lambia ali. E era agradável diante do Senhor. E assim também, tem que ser agradável, uma vida agradável, um sacrifício agradável que nós devemos oferecer a Ele. E é tudo, é derribar os altares de Balaim. É botar para fora o que precisa ser botado para fora, é meter a marreta nesses ídolos. Aí depois que a gente fizer e corrigir a rota, depois que nós entendemos o que é que precisa ser corrigido, examinar o nosso coração e falar, Senhor, está errado aqui. Realmente estou malhando trigo no lagar. Quem não está malhando trigo no lagar, gente? Em alguma área? Examinemos o nosso próprio coração, não sejamos hipócritas. Quem não está malhando trigo no lagar em alguma área? E a gente tem que olhar, a gente não precisa examinar o coração do coleguinha, falar essa mensagem é para o coleguinha, é para você que veio aqui. É para mim, é para você. Precisamos examinar o nosso coração. Por que é que eu estou malhando esse trigo no lagar? Acaso o Senhor tem culpa nisso? Não, porque o Senhor introduziu o povo na terra prometida. Nos falta compromisso, nos falta fidelidade, nos falta zelo pela obra do Senhor, nos falta temor, nos falta entregar tudo, nos falta abandonar os ídolos. Nos falta muito. A caminhada é longa, mas a gente precisa examinar o nosso coração. E precisamos entregar tudo para Ele. Porque quando Gideão fez o que era a vontade do Senhor, ele venceu seus inimigos. A gente vai falar isso um pouco à frente. Mas algo que eu gostaria de falar esta noite, continuando, deixa eu ver aqui só. Verso 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Gente, a obediência é tudo. É parar de fazer a obra do jeito que a gente acha que é a obra nossa, sabe? Às vezes a gente acha que a obra é nossa. E a obra é do Senhor. E para nós fazermos a obra do Senhor, a gente tem que se voltar e falar, como é que faz a obra do Senhor? Como é que faz, Senhor, a sua obra? Como é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer tirar de nós? Que veio de lá de trás e que ainda permanece, mas que o Senhor falou, já era para isso aqui ter se descartado, já era para isso aqui ter saído de campo. O que é que nós devemos... O que está faltando, gente, para nós? Devemos fazer essa análise. Porque o Senhor é conosco. Quando a gente vê também, aqui no verso 31, que Gideão começou a derrubar os altares, no verso 31 não. Acho que a partir do verso 30, eu não vou ler porque a gente já está avançado nas horas. Quando Gideão começou a fazer essa limpa na sua própria casa, na sua própria família, o adversário começou a se levantar. E é assim. Gente, parece até que a gente está fazendo alguma coisa que não está certo, porque quando a gente começa a fazer o que é correto, quando a gente começa a derrubar os altares de Balaíns, ele vai fazer a sua resistência, gente. Esse é o jogo do diabo. Ele vai fazer a sua resistência e até vai levar a gente a pensar, poxa, mas não estava tão ruim, mas agora deu uma piorada. Quando eu meti a marreta nos Balaíns, um negócio... Por quê? Porque o inimigo vai fazer a sua resistência. Mas continue, resista-o. Resista-o. E ele vai fugir de vós. Ele vai fugir, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Só há um lugar que Deus sai de campo. É através do pecado, gente. É isso que nos aparta, é isso que faz o Senhor ficar longe, a gente ficar entregue lá nas mãos do adversário. Mas se nós estivermos em obediência, em conexão com o Espírito Santo, ouvindo, agradando, buscando o Senhor,
Ele vai dizer, não enviei eu? Gente, ele se garante. Está na conta dele. Ele se garante, o Senhor se garante. E ele vencerá os nossos inimigos. Então, agora o inimigo ele vai tentar, né, dar a sua bocanhada, tentar fazer uma resistência ali, como fizeram o povo. Lá no verso 30 está assim, os homens da cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora, ele deve morrer. Por que ele derrubou os Balaíns? Bota esse Gideão aqui para fora que a gente vai matar ele, porque ele derrubou o altar do Baal. Ele quebrou o poste sagrado que ficava aqui na cidade, que ficava ao seu lado. Joás, olha lá o que o pai dele falou. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava. O povo estava lá, furioso. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se, quando derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Gente, que o inimigo se vire na tumba para se defender, porque agora nós estamos com Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, veja que até a identidade de Gideão muda, porque ele venceu o seu adversário, Jerubaal. Né? E ele falou que Baal se defenda, que Baal faça alguma coisa por ele. Então, isso que eu gostaria de falar esta noite. E as perguntas aqui para nós. O que é que precisa, né, de fato, ser derribado das nossas vidas? O que é que precisa ser retirado? Antes de nós guerrearmos, o Senhor quer que a gente passe, né, por esse deserto, que a gente olhe para nós, que a gente reconheça os nossos erros, que a gente faça a nova rota, que a gente se santifique, porque a palavra do Senhor diz que sem santificação nós não vamos ver a glória do Senhor. Não tem jeito, gente, de ver. E santificação é a gente se separar totalmente para o Senhor. Se separar. Então, quem é que tem governado o nosso coração? Quem é que tem governado a nossa casa? Que altares que permanecem dentro do nosso coração? Quais são as concessões que nós abrimos? Né? Quais são as legalidades? O que é que a gente entrou de acordo por conta do nosso coração? A gente só faz acordo, gente, com alguma coisa, porque o nosso coração está na mesma linha. Só faz acordo, só faz concessões, porque ainda tem coisa que precisa ser tratada. Então, o que precisa ser tratado? Né? Quais são os ídolos dos nossos corações que precisam ser derrubados? O que ocupa? O que está ocupando o lugar de Deus? Por qual razão estamos malhando o trigo no lagar? Esta é a palavra. Na próxima semana nós vamos continuar essa palavra. Como que o Senhor deu vitória a Gideão e como que também o povo reagiu. Né? Para que nós possamos também entender que é na perseverança. Né? O Senhor trouxe essa mensagem para o povo para que eles fossem perseverantes. Será que eles foram perseverantes? Será que nós seremos perseverantes? Chegaremos lá? Aleluia, que assim seja, feita a vontade do Senhor, que Ele nos ajude a percorrer o seu caminho. Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe a cada um de nós. Deus, usa da sua misericórdia, Senhor, porque talvez também estejamos, Pai, neste lugar de malhar o trigo no lagar, num lugar de estar abaixo do propósito do Senhor, vivendo na terra que o Senhor nos prometeu, vivendo, Senhor, ali, na promessa que o Senhor tem, está ali, Senhor. Mas tudo está de cabeça para baixo. Estamos escondidos, estamos, Pai, muitas vezes vivendo fora da palavra do Senhor. E nós queremos aqui, Senhor, não nos colocar como vítimas, mas queremos, Pai, pedir que o Senhor possa examinar os nossos corações e nos ajudar a chegar nesse lugar, Senhor, de nós olharmos para nós e reconhecermos através da luz da Tua glória
através da palavra do Senhor, através de Cristo que resplandece com luz poderosa, o sol da justiça, Senhor, trazendo para fora o que não vem do Senhor, Pai. Revelando a nós, Pai, o que é que precisa, Senhor, ser abandonado, qual altar de Balaim que precisa cair, Senhor, para que o seu seja levantado, Senhor, dentro da nossa casa, para que nós, Pai, possamos dar testemunhos visíveis, frutos visíveis, Deus, daquilo que o Senhor tem operado, Senhor, para que nós possamos ser sementes de Cristo, para que a chuva possa descer, o Senhor nos fortalecer, que o Senhor possa nos fazer florescer, Senhor, que o Senhor possa, Pai, nos auxiliar, nos ajudar a permanecer no seu caminho, Senhor, e que nós possamos, Senhor, sair vitoriosos, porque é o Senhor por nós. Não é na nossa força, Senhor, e por isso nós nos derramamos diante do Senhor e pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, assim como olhastes, Deus, com tanto amor para Gideão, Senhor. Que o Senhor também possa nos capacitar, Senhor. Em nome de Jesus, a colocar em ordem, Senhor, a nossa casa, Senhor. A esperarmos, Pai, no tempo da espera. No tempo que o Senhor quer trabalhar, no tempo que o Senhor quer tratar, Senhor. Para que nós, Pai, possamos seguir avante na promessa que o Senhor nos deu, Senhor, de ter a vitória, Senhor. Em nome de Jesus. É assim, Senhor, a minha oração. Amém. Glória a Deus.